de Jaú. Senhoras e senhores, uma boa tarde a todos, a você que nos acompanha pela TV Câmara Jaú, por meio dos nossos canais, o 34.2 aberto digital, 10 da NET e 52 da ConnectCom. Muito obrigado pela sua companhia e pelo carinho da sua audiência. Nós vamos dar início agora à reunião de trabalho entre os vereadores da Câmara Municipal de Jaú e o provedor da Santa Casa, o senhor Alcides Bernardi Júnior, que já se encontra conosco aqui na mesa principal de autoridades, e também a diretora executiva da Associação Hospitalar Teresa Pelatti, a senhora Eva Gertrudes Torelli Martini, que também já se encontra conosco aqui na mesa principal de autoridades. Ela é acompanhada também pelo senhor Antônio Aparecido Rossi, que é conselheiro do Hospital Teresa Pelatti. Nós registramos ainda aqui a presença na plateia da senhora Cila Carreteiro, que é gerente da Santa Casa de Jaú, muito obrigado pela presença, e também dos vereadores Dr. Segura, Toninho Masson, Tito Coloneto e Wagner Brasil de Barros. Esta reunião de trabalho será presidida pelo vereador José Carlos Borgo e contará com a minha mediação, pois está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara Jaú. Nós registramos também, neste momento, a presença do vereador Maurílio Moretti. Antes de passar a palavra ao presidente da Casa para que faça a abertura oficial dos trabalhos de hoje, eu quero lembrar a todos que, logo em seguida, após o pronunciamento do presidente, nós teremos a explanação do senhor Alcides Bernardi e também da senhora Eva, eles que irão falar sobre a situação enfrentada pelos hospitais que eles representam. Logo em seguida, após a explanação dos nossos convidados, os senhores vereadores poderão fazer uma pergunta a um dos nossos convidados. A ordem de como começará, quem irá questionar primeiro, será definida por sorteio. Daqui a pouquinho, uma de nossas servidoras irá passar até os senhores, questionando para saber quem quer fazer pergunta, e depois eu irei sortear para ver quem abre a rodada de perguntas. Logo após que os vereadores fizerem um questionamento, vocês, a senhora Eva ou o senhor Alcides, vocês terão um tempo de 2 minutos para responder o questionamento desse vereador, tempo que pode ser prorrogável por mais 1 minuto. Então a gente pede a todos, a compreensão dos senhores vereadores, dos nossos convidados, para que respeitem as regras desta reunião, para que a gente consiga, no tempo aí, pouco menos de 1 hora, já que nós temos os trabalhos da 45ª sessão ordinária, alcançar os objetivos desta reunião, que é realmente ser produtiva e esclarecedora. Pois não, neste momento eu passo então a palavra ao presidente da Casa, o vereador José Carlos Borgo, para que faça a abertura desta reunião de trabalho de forma oficial. Muito boa tarde a todos e a todas. Quero agradecer aqui a presença do provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi Júnior, da diretora do Hospital Teresa Pelatti, a Eva, ao Rossi, muito obrigado pela presença. Eu queria aproveitar e chamar a Cila, gerente da Santa Casa, para que se coloque aqui junto com nós aqui na nossa mesa, possa, se precisar, participar também dessa conversa nossa em relação aos hospitais. No começo desse mês de dezembro, eu recebi um telefonema do provedor da Santa Casa, o Alcides. Conversamos sobre a possibilidade de usar a tribuna livre desta casa para esclarecer alguns pontos em relação ao funcionamento, a situação dos hospitais, do Hospital Santa Casa em nossa cidade, e também me sugeriu que convidasse os representantes do Hospital Teresa Pelatti. No dia 4 estiveram aqui em meu gabinete e agendamos para hoje, ao invés de usarmos a tribuna livre, porque é um espaço muito curto, inclusive já tem uma outra pessoa também que vai fazer uso da tribuna livre, nós resolvemos fazer com que essa reunião de esclarecimento pudesse acontecer por volta das 15 horas, embora nós já estamos com 15h15, mas nós estamos, então, mais uma vez agradecendo e deixar à vontade os representantes dos nossos hospitais para que possa conversar não só com quem está aqui, mas também com quem nos assiste pela TV Câmara. Eu volto a palavra, então, ao Ângelo, nosso mediador. Muito obrigado.
Pois não, eu quero também registrar a presença e agradecer da imprensa local. Nós temos o Teixeira aqui da Rádio Jauense, nós temos a Rafaela do SBT com a sua equipe, também o Luiz Andreto, a Rádio Energia também presente. Nós agradecemos aí o prestígio e a colaboração. Neste momento, então, temos... Quem também? O Teixeira já citei já no início, aqui presente conosco. Muito obrigado pela presença de todos. Neste momento, então, para dar início à explanação, eu quero convidar para fazer uso da palavra aqui da tribuna o senhor Alcides Bernardi Júnior. Vai da mesa mesmo? Alcides, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Eu sou provedor da Santa Casa de Jaú, a Cila, a gerente administrativa. E eu estou num grupo de WhatsApp, e aí estava tendo uma conversa de Santa Casa, de Tereza Perlatti, e eu falei que seria bom que nós viéssemos aqui na Câmara, que tem um canal aberto, televisivo, e que nós responderíamos o que os senhores vereadores perguntassem, e que isso, eu creio que vai chegar na DRS de Bauru, no secretário da Saúde do Estado, no prefeito, e muitas pessoas também vão assistir. Pergunta? Você tem alguma coisa para esclarecer, João, do funcionamento, como está a Santa Casa, que eles possam perguntar depois? Eu acho que, assim, a Santa Casa precisa aumentar seu pronto-socorro. Aquilo precisa de uma verba de mais ou menos de 1 milhão, 1.200.000 reais para fazer esse aumento. É um aumento nós já temos essa planta de mais de 400 metros ali na frente do pronto-socorro. Hoje o nosso pronto-socorro, ele vive lotado, como vocês sabem. Então, com esse aumento, eu acho que vai ter mais conforto para os pacientes. Então, eu peço que os senhores vereadores trabalhem junto com a Irmandade da Santa Casa, para a gente ver se consegue fazer esse aumento ali, nesse espaço que tem ali. Esse é uma das reivindicações nossas. Outra é aquele espaço que está em frente à Santa Casa, que era ali que usava ali da Associação dos Diabéticos. Que é um espaço muito importante, pois a Santa Casa acaba agora de ser credenciada para ter a residência de clínica médica. Hoje nós já temos a de anestesia, e agora para o ano que vem são mais 5 alunos de clínica médica. Isso é muito importante, uma vez que também tem a faculdade aqui em Jaú, e a faculdade também vai precisar de residentes médicos. Não que os alunos de lá vão ser alunos ali da Santa Casa, porque isso é um exame que é feito nacional, e se o aluno passar, ele vai lá para a Santa Casa de Jaú. Se ele não passar, ele vai para outro hospital. Ou fica sem residência também. Hoje eu acho que mais de 50% dos médicos não conseguem fazer residência médica. Não conseguem. Cada 1.000 médicos, eu acredito que 400, 500 médicos no máximo que conseguem residência. Os outros ficam sem ter residência médica. Esse é o assunto assim mais... né? E tem aquele assunto também daquele Santa Casa Sustentáveis que o Estado está pagando hoje, governador novo aí, o Dória, mas ficou 2 meses de outubro e novembro de 2016 e mais o Pro Santa Casa de outubro, novembro e dezembro. O Santa Casa Sustentáveis é novembro e dezembro, isso dá um total de 1.402.000. Esperamos que nós vamos receber esse dinheiro ainda, porque isso aí não está caducado ainda. Isso aí, dinheiro, isso ainda o Estado nos deve.
Isso consta como se no portal da Finanças. Então nós esperamos que esse dinheiro, uma hora ele chega para a Santa Casa, né? Então, mais ou menos é isso aí. Você tem alguma coisa aí, Cida? Boa tarde a todos. Em nome do vereador Borgo, né, presidente da casa, cumprimento os demais e agradeço pela oportunidade e abertura do espaço que está sendo dado ao nosso hospital, Teresa Perlatti, e também à Santa Casa, que é um momento importante para que a gente possa trazer aqui a transparência e a explanação das dificuldades. Não é novidade para ninguém que os hospitais que atendem SUS passam por dificuldades financeiras. Isso é um problema do Estado. Mas nós, desde novembro de 2018, tivemos uma mudança na gestão, né, do Teresa Perlatti. Eu sou funcionária do Teresa Perlatti há 25 anos, quase 26, estava na gestão técnica, agora estou na gestão, né, administrativa, né? O Rossi, que é um dos conselheiros, está assumindo a presidência do Conselho Administrativo. Então, estamos formando uma mesa administrativa para que juntos possamos pensar em como fazer a gestão do Teresa Perlatti. Sempre há um déficit mensal, né? Quando nós iniciamos, esse déficit estava em 200 mil mensal e já conseguimos reduzir para 150, né, Rossi? Isso para a gente já é significativo, mas a gente continua correndo atrás dessa diferença que é significativa. Nós temos um convênio com o SUS, devido a 210 leitos de internação psiquiátrica, 60 leitos de internação de hospital-dia. E temos um convênio com o Estado, que são 80 leitos de pacientes neurológicos. Com o SUS, a gente não tem muita flexibilidade de negociação, porque são portarias, né? E foi uma portaria que houve mudança agora no início, né, de 2018. Isso também é bastante significativo citar, porque com essa mudança nessa portaria, em 2018, houve mudanças de códigos de faturamento, então uma diária que era de R$ 42 passou a R$ 70, isso é uma mudança significativa de valores, e também o hospital psiquiátrico, ele passou a fazer parte da rede de atenção psicossocial. Isso tem um significado muito importante. Por quê? Porque como ele não fazia parte da rede de atenção psicossocial, toda vez que tentávamos fazer uma solicitação de recurso financeiro, de uma emenda, quando chegava na área técnica do Ministério da Saúde ou na Secretaria de Saúde do Estado, ela era barrada. Por quê? Hospital psiquiátrico é para ser fechado o leito, então não deve ir investimento. Então, isso teve uma mudança significativa. Então, eu peço a vocês, nobres vereadores, né, que briguem junto com a gente, junto aos seus deputados, porque hoje o Hospital Teresa Perlatti, ele faz parte da rede de atenção psicossocial. Então, nós podemos sim receber emendas, né? E nós, com todas as dificuldades que nós temos, as nossas certidões ainda estão em dia. Nós temos passivos trabalhistas, nós temos dificuldades, os dissídios atrasados, mas as nossas certidões estão em dia. Então, estamos fazendo uma gestão bastante difícil, com muito sacrifício. Além de uma gestão financeira, estamos fazendo uma gestão técnica. Fomos selecionados pelo Ministério da Saúde a fazer parte do programa PROAD SUS, não sei se vocês conhecem, mas é um programa do Ministério da Saúde em parceria com Albert Einstein,
para melhoria de gestão. Então, nós recebemos gratuitamente uma consultoria que iniciou agora em novembro, uma consultora do Albert Einstein, veio até o Perlat, ela vai ficar conosco durante esses 8 meses, fazendo todo um planejamento, né, do nosso sistema de gestão, e nós elencamos que a ferramenta de trabalho a ser melhorada será o tempo de permanência dos pacientes. E quando a gente verificou essa questão, nós observamos que muitas outras deverão passar por um critério de avaliação, como mudança em protocolos de atendimento, o tempo de avaliação que um médico leva para fazer uma assistência. Então, tudo isso está sendo revisto. Então, não é só passar o pires e pedir dinheiro. Nós temos sim que fazer a nossa lição de casa. Nós temos que fazer gestão de qualidade e de melhoria do nosso atendimento. Porque assim, eu digo para os nossos funcionários, eu estou dando a minha cara a tapa, mas lá dentro tudo tem que funcionar muito bem. Porque é muito desagradável quando a gente vai fazer uma solicitação de recurso e ouvir alguém dizer para mim que não foi bem atendido. Então, isso é muito ruim. Então, para a gente fazer toda uma solicitação de recurso financeiro, para que a gente consiga controlar receitas e déficits, a gente precisa, sim, ter qualidade de atendimento. E tem muita coisa que não depende só de dinheiro. Tem muita coisa que a gente consegue fazer também com a melhoria na postura de funcionários. E isso nós já estamos fazendo. E nós precisamos muito da colaboração de vocês, né? Muitos de vocês já estão parceiros, conhecem a nossa realidade, foram visitar, porque é sentindo o que é o Hospital Teresa Perlat, é que vocês vão comprar, né, a nossa briga e vão estar conosco vestindo a nossa camisa. Para vocês terem uma ideia, hoje no país só sobreviveram 40 hospitais psiquiátricos. Então, o número de leitos no país, ele está menor do que é o preconizado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 0,4 por 1.000 habitantes. E Jaú é um dos municípios que tem que ter orgulho por ter conseguido manter um hospital especializado no transtorno mental. E vocês sabem que hoje tem aumentado significativamente, né, o atendimento por essas pessoas, inclusive de adolescentes, que antes nós não atendíamos, mas temos tido que abrir uma exceção, porque aumentou muito o número de adolescentes com crises de transtornos de ansiedade e tentativas de suicídio. Então, já estamos atendendo e recebendo esses menores, adolescentes, para essas internações. Então, eu peço apoio e agradeço a oportunidade em estar aqui. Eu vou passar para o Rossi, porque o Rossi tem alguns números, que é lógico que é importante, né, abrir esse espaço, então é importante a transparência dos números também. Eu agradeço. Boa tarde a todos. Eu sou um assíduo assistente e ouvinte da TV Câmara, acompanho o trabalho de vocês e agradeço pela oportunidade também, viu, Borgo? Eu faço parte do Conselho Fiscal do Teresa Perlat há algum tempo. E agora, em 2 de novembro, a gente fez uma nova eleição e eu estou assumindo a presidência do Conselho Administrativo. Eu sou um empresário. A partir do momento que a partir de novembro de 2018, eu comecei a participar mais de perto do Teresa Perlat, a minha obrigação foi tentar equilibrar receita e despesa para a sobrevivência do hospital. E isso foi impossível por força de algumas situações. Uma delas é uma portaria, está aqui a portaria número 215, de 31 de janeiro de 2002, que regulamenta a quantidade de profissionais que um hospital psiquiátrico nível 2, que é o nosso, tem que ter.
Então, nós não tivemos mais condições de reduzir o quadro de funcionários, porque é uma portaria. Toda vez que a gente vai conversar na DRS é colocado isso, vocês estão em déficit, precisa pôr mais funcionários. Então, a folha de pagamento nossa equivale a R$ 742 mil. Então, é mais de 70% do que a gente precisa. Para vocês terem uma ideia, eu tirei o relatório na sexta-feira. Hoje nós estamos com 276 pacientes de 42 cidades, sendo que Jaú nós temos 74, é a cidade que mais tem. Olha a importância do Teresa Perlatti para Jaú. Bauru, 60 pacientes. Depois Franco da Rocha, ainda quando fechou o hospital de Franco da Rocha, a gente ainda tem 15 pacientes no neurológico. Nós temos aí Bocaina, Barra Bonita, Bariri, com uma média de 6 a 7 pacientes, Avaré 5, e depois Dilui, 1, 2, 3. Então são 42 cidades com pacientes hoje no Teresa Perlatti. Teresa Perlatti atende 68 municípios. 68, hoje são 42 cidades atendidas. Tá? Então, nós gastamos por mês R$50 mil de alimentos, R$35 mil de medicamentos, R$25 mil de insumos médicos, gás de cozinha 6 mil, energia elétrica 20, terceiros, que é o sistema de gestão jurídico, o TI, que é a parte de informática, são em torno de R$30 mil. A manutenção, hoje a gente não está gastando nada, o hospital precisa de manutenção, mas não tem dinheiro. A gente não consegue gastar nem R$5 mil para fazer uma pintura porque não tem dinheiro. Produto de limpeza 20 mil, a gente já tem um parcelamento do INSS de 10 mil, e teria que ter 60 mil por mês para o pagamento do 13º, o ano que é o maior calcanhar de Aquiles. Todo ano o hospital não consegue pagar o 13º. Então, essa situação, 1,4 milhão o hospital precisa por mês. Quanto ele recebe? Do SUS, 388. Do Estado, 340. Recursos próprios, 70 mil. O que é esses recursos próprios? 13 mil de aluguel da faculdade, 15 mil líquido de um telemarketing, em torno de 20 mil aí de pacientes particulares e aproximadamente 10 mil da Unimed, pacientes da Unimed. Então, nós somos mais de 90%, 95% SUS. E, infelizmente, falta aí 200 mil por mês. Por que a Eva falou em 150? Porque a gente não está pagando aqui o 13º. Então cai o déficit para 150. Não é que a gente fala que o hospital vai fechar. Como que uma instituição sobrevive com um déficit de 150 mil por mês? Então não tem. Então tudo que tinha de reserva já foi para o espaço. Nós temos uma dívida somente com os encargos aí, Fundo de Garantia, INSS, Imposto de Renda, o 13º e um passivo trabalhista. Isso dá ordem de 2,3 milhões. Então, hoje, a única forma que a gente tem para arcar com isso é fazendo um empréstimo bancário. O Perlatti nunca fez, tá? Mas a gente está pedindo uma autorização para uma conversa. A Caixa Federal tem um programa para Santa Casas e entidades filantrópicas. A gente vai buscar informações. O problema é que aumenta o fluxo de caixa. Se já está ruim sem o empréstimo, com o empréstimo piora. Tá? E uma outra situação também que a gente está veiculando, é vender alguns lotes, porque tem uma parte do Teresa Perlatti que é frente para uma rua lá no fundo, e a gente está vendo a possibilidade, uma autorização aí para começar uma conversa para se desmembrar aí em torno de 20 lotes, de 200 metros quadrados aproximadamente, para poder abrir mão de um patrimônio para que a gente possa arcar com essa dívida aí de em torno de 2,3 milhões. Nós não devemos nada para fornecedores. No caso dos colaboradores, o 13º, estamos conseguindo arcar com os salários, mas é um grande desafio, Teresa Perlatti, porque passou por momentos difíceis, políticas realmente de fechar o hospital psiquiátrico. E agora já há um outro entendimento, e o que a gente pede é a ajuda de vocês. Não adianta ficar chorando o passado, a gente também, para nós, a gente tem alguma coisa para receber. O hospital, eu digo aqui que o movimento espírita que fundou o hospital, em um dado momento, abandonou o Teresa Perlatti. E o que nós fizemos em outubro do ano passado foi retomar. A gente fez aí um convite a alguns amigos
dentre eles aí o Dr. Edson Maldonado, que é delegado de polícia aposentado, o Eduardo, que é da Tatu Pré-Moldados, e mais algumas pessoas do movimento espírita para que eles viessem nos ajudar. E a gente montou uma equipe que está dando muita alegria de trabalhar, só que a gente tem, no momento, um grande desafio pela frente. Bom, feitos os pronunciamentos iniciais, então, dos nossos convidados, eu selecionei, então, aqui os vereadores que se manifestaram e querem fazer perguntas, e a gente vai fazer o sorteio para ver quem começa, então, tá? Presidente da Câmara, vereador José Carlos Burgo. O senhor que começa. Eu gostaria de passar a minha pergunta, eu gostaria de passar para outros vereadores, eu falo no final. Não posso? Então tá bom, para não dizer amanhã depois que foi combinado o sorteio. Eu queria perguntar aqui ao pessoal do Teresa Perlatti, segundo a colocação do Rossi, tem 68 cidades, é isso? Com pacientes aqui no hospital? É 68, é isso? O hospital atende 68 municípios aqui tá. dessa parte do estado de São Paulo. O que eu queria perguntar é o seguinte, as prefeituras dessas cidades ajudam com algum recurso financeiro ou não? Ocorreu o seguinte, caro Borgo e amigos vereadores, aconteceu por volta de 2015 um entendimento que, como o hospital recebe verba federal e estadual, as prefeituras não poderiam estar contribuindo. Algumas prefeituras já colaboravam com o hospital, tiveram que parar. Depois, 2015, 16, 17, aconteceu um marco regulatório. Então, o Tribunal de Contas já entende, e já houve uma conversa, inclusive, com o prefeito aqui de Jaú, né? A prefeitura não é obrigada, não tem obrigação nenhuma, mas o hospital, sendo de utilidade pública, federal, estadual e municipal, todas as prefeituras podem colaborar hoje com o Hospital Teresa Perlatti, desde que se faça um projeto, né, de lei e a Câmara aprove. Isso já é um entendimento do Tribunal de Contas. A gente já esteve conversando com o prefeito Rafael e a gente vai ter que fazer um trabalho com todas as prefeituras da região. O problema é o seguinte, é que o ano que vem é um ano de eleições e algumas coisas se agravam nesse aspecto. Pois bem, a gente vai então para o próximo. Vereador José Fernando Barbieri. Obrigado, Ângelo. Boa tarde a todos. Eu gostaria também que vocês relatassem, principalmente o Teresa Perlatti, a respeito do terreno de Bitinga, como que suportou toda essa história do Perlatti até hoje. Mas a pergunta é assim, vocês já chegaram a receber emendas de custeio para o Teresa Perlatti? Veja bem, não de investimento, de custeio. Se já receberam, quanto foi, quem mandou, como que foi esse processo? Obrigado. Bom, em relação à emenda de custeio, a única que foi disponibilizada e assinada é uma emenda de R$100 mil do deputado estadual Fernando Cury, mas ainda não caiu na nossa conta, mas já foi assinada e é a primeira emenda de custeio que nós recebemos. Como eu havia dito anteriormente, devido ao hospital não fazer parte de uma rede de atenção psicossocial, não havia um entendimento que o hospital poderia receber. Então, a partir de agora, nós estamos aptos a receber. Então, isso é uma abertura e de grande importância para que a gente venha receber mais emendas. Vamos ao próximo. O senhor vai complementar, por favor. O Fernando comentou sobre o terreno. O que eu pude, eu não estava lá naquela época, mas ocorreu que o hospital tinha um bem em Ibitinga, que a prefeitura de Ibitinga desapropriou, e isso capitalizou o hospital, né, e o hospital caminhava, pelo que eu levantei do passado,
né, nesse um ano aproximadamente, o hospital caminhou bem até 2014 e 2015, porque ele tinha essa reserva do Hospital de Ibitinga. Eu não estou aqui para criticar ninguém, eu vou falar o que eu fiz um raio-x do hospital. No ano de 2015, houve algum problema de assinatura de convênio e o Estado ficou 6 meses sem pagar o convênio. O Estado. A gente conseguiu receber 350 mil por 6 meses, é fácil fazer a conta, 2 milhões e 100. 6 vezes 3, 18, 2 milhões e 100. Né? O Estado pagou em 2018 1 milhão e 400 desse atrasado. Então é como o Júnior disse, na nossa conta a gente ainda tem 700 mil de um atrasado de 2015. Então esse momento que ocorreu, acabou a reserva, acabou o que veio do bem de Ibitinga. Então aí o Estado reconheceu em 2018, pagou 1 milhão e 400. Por isso que nós sobrevivemos até agora. Tá? Vamos ao próximo. Vereador Tuco Bauab. Boa tarde a todos. Eu tenho 2 perguntas. Vereador, nós temos que escolher apenas um. Uma só? Uma só, por favor. Então eu vou falar com o da Santa Casa, o Júnior Bernardi. Eu gostaria de saber, Júnior, que toda vez que a Prefeitura fecha um convênio, cirurgias eletivas com a Santa Casa, o ano passado foi de 1 milhão. E nunca chega ao valor exato. E você conversa com o pessoal da Prefeitura, fala que é a Santa Casa. Eu queria saber qual que é a dificuldade, por que nunca chega, e qual que foi o valor que chegou ano passado das cirurgias eletivas. Mutirão de cirurgias eletivas de julho de 2018 a junho de 2019, foram contratados 630 procedimentos no valor de R$ 1.002,18. Foram realizadas 379 cirurgias no valor de R$ 681.208,35. Sobraram 251 cirurgias, no valor de R$ 318.793,83, cirurgias que não foram realizadas. Por que não foram realizadas essas cirurgias? Porque o paciente tem que fazer os exames, demorou um pouco para começar os exames. Demorou para começar a mandar o paciente. Quem tem a lista não é a Santa Casa, é a Secretaria da Saúde. Então, foram realizadas só 379. No segundo ano agora, que é de julho de 2019 a julho de 2020, foram contratadas 935 cirurgias, no valor de R$ 1.218.599,67. Já foram realizadas 221 cirurgias, no valor de R$ 238.200,21. Faltam 714 cirurgias ainda. E isso daí dá uma média agora, até o fim do contrato, de 89 cirurgias mês. Isso aí eu tenho certeza que esse ano nós vamos, se Deus quiser, vai conseguir terminar essa cirurgia, essas 80 e pouco. Teve um mês aí, se não me engano, foi de outubro, que foram 120 e poucas cirurgias que foram realizadas. Então, essas 714 cirurgias, se Deus quiser, vão ser todas realizadas. Obrigado, Alcides, pela resposta. Vamos para o próximo. Vereador Wagner Brasil de Barros. Parei aqui que eu sabia que era eu. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Júnior Bernardi, Sila, a Eva, o Rossi. Em primeiro lugar, antes de fazer a pergunta, eu queria parabenizar todos vocês pelo trabalho que desenvolvem junto às entidades. A gente sabe que hoje é difícil você tocar uma entidade, ainda mais quando você recebe verba do SUS através do governo federal. A gente sabe que o repasse não dá para
para se fazer tudo o que tem que ser feito. A minha pergunta, tanto para o Júnior Bernardi e para a Eva, eu queria saber qual é destinada a uma pergunta só para os dois. Eu queria saber da importância... O Wagner, tem que ser uma apenas para um dos convidados, por favor. Então vamos só lá. para a gente seguir com as regras. Tá bom. Quando se fala de emenda parlamentar, eu vou fazer minha pergunta para o Júnior Bernardi. A gente sempre tem procurado, Júnior, e você é testemunha disso, a gente tem ido muito à Santa Casa de Jaú, mesmo antes como secretário de saúde e depois como vereador. E a gente tem levado até ao conhecimento de vocês, ido até a Santa Casa de Jaú e levado alguns deputados lá para conhecer o trabalho de vocês de perto, da necessidade que vocês, do que vocês precisam. E esse trabalho que fizemos durante esse período, nós tivemos várias conquistas, que você está aí, você deve ter esses dados, que é a respeito de emendas parlamentares de vários deputados, do João Caramês, do Aldo Demarque, do Lucena e da Marta Suplicy, que rendeu em torno de R$1.100.000 para a Santa Casa de Jaú. Eu quero saber, Júnior, qual a importância dessas emendas, dessas conquistas para a Santa Casa de Jaú, no atendimento e no dia a dia da Santa Casa. Bom, hoje a Santa Casa atende 82% dos atendimentos são SUS. O contrato que nós temos com o Ministério da Saúde é de atender 60%, e nós estamos atendendo 82%. As emendas são muito importantes. Primeiro, emenda de custeio, emenda para compra de equipamento. É muito importante, que se não tem essas emendas, não dá para tocar o hospital, vai buscar o dinheiro aonde? Então essas emendas são importantes. E eu agradeço os vereadores que têm conseguido emenda para a Santa Casa, são vários aí. Então é muito importante. As emendas, estamos recebendo constantemente equipamentos novos, e principalmente ventiladores, microscópio, um monte de coisa, né? um monte de equipamento, né, Cida? Um monte, vários. Perfeito. Vamos para o próximo, então. Vereador Tito Coló Neto. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Eva. Eu venho acompanhando muito o trabalho do Perlatti, o trabalho da Santa Casa. Somos parceiro. Coloquei agora há pouco no telefone um dos chefes da Casa Civil para falar com a Eva. Então, a gente está correndo atrás e eu tenho certeza que vai dar certo esse negócio do Perlatti agora para esses dias. Eu quero perguntar para o Júnior Bernardi. Júnior, essa casa ela vive um dilema das cirurgias eletivas, da qual os vereadores reprovaram essa semana as emendas para o ano 2020. Votaram 6 vereadores a favor e os demais foram contra esse projeto tão importante, que são emendas dizendo que está contemplado. Eu quero perguntar para você, para nós sabemos a importância que é a cirurgia seletiva para o pobre, para o trabalhador, para aquele que está na fila, certo? Uma vez conseguido a emenda, por que não se consegue o número total das cirurgias? É espaço físico da Santa Casa, é falta de profissional, é falta de empenho de organização da Secretaria de Saúde de Jaú. Eu quero fazer 2 perguntas para você me responde na sequência. Vereador, só lembrando que tem que ser uma questão só, por favor. Então, por favor, Júnior, responde para nós qual é o déficit das cirurgias eletivas hoje, porque se tem X para gastar, não se consegue fazer. A culpa é da Santa Casa, a culpa é da Secretaria de Saúde. De quem é a culpa? Porque nós recebemos muita gente em nossos gabinetes esperando uma cirurgia de hérnia, pedra na vesícula,
rim, adenoides, enfim. Ortopedia não existe, né? Tá? Então, eu gostaria que você respondesse, Júnior, qual é o foco que a gente não consegue dar 100% no atendimento? Tem muita gente que já morreu, que não fez a cirurgia, que estava na fila. Tem outros que já fizeram, tem outros que foram fazer em Bauru, tem outros que foram fazer em Botucatu. Então a Santa Casa está fazendo a parte dela. Nesse segundo contrato, eu tenho plena certeza que nós vamos realizar as cirurgias que estão faltando, que são 700 e... Está faltando 714 desse contrato, desse mutirão. Mês de outubro foram feitas 120 e poucas cirurgias. Então, tenho plena certeza que vai ser realizada todas as cirurgias. Quanto à cirurgia ortopédica, os médicos vão fazer por 3 tabelas SUS. Eles vão fazer. Só que tem muitas cirurgias que tem materiais. Tem órtese e prótese, tem parafuso, tem pino, tem placas, e isso aí tem um custo. E a Santa Casa vai fazer esse custo pela tabela SUS, que nós recebemos quando fazemos cirurgia de SUS. Então, se tiver a emenda parlamentar, nós realizaremos essas cirurgias também. E a importância, né? Como? É muito importante. Eu acredito que o paciente que está na espera, ele precisa disso, qualquer um precisa. Tem um parente que ficou internado lá essa semana, faz uns dias atrás aí. Quando a pessoa está doente, ele procura quem? Ele procura o hospital. Se ele não consegue andar, se ele tem um problema. Agora, o município está fazendo a parte dela, eu acho, dele. O governo federal faz 15 anos que não aumenta a tabela SUS, mais de 15 anos. Então, nós estamos lá para realizar a cirurgia. Por favor, tem espaço para realizar a cirurgia, tanto no centro cirúrgico, médico, tem tudo para fazer lá, até a cirurgia cardíaca. A hora que liberar lá a cirurgia cardíaca, vai fazer a cirurgia cardíaca também. Nós estamos com a equipe montada e preparada. É só autorizar, inclusive cateterismo também. Nós temos um amigo que essa semana quase faleceu lá no Caiçara, e graças a Deus ontem ele já fez até uma festinha que ele fez o cateterismo, depois botou 2 stenter e está em ordem. Então a gente poderia fazer isso aí também pelo SUS. Senhor Alcides, a Sila quer complementar rapidamente, Sila, por favor. 30 segundos. Boa tarde a todos. Quero agradecer a nossa participação aqui, aos nobres vereadores que nos acompanham em São Paulo, atrás de emendas, brigando com os deputados. Acho isso muito importante para a Santa Casa, tanto para o Tereza Perlatti, ao Wagner, ao Tito, ao Moretti, que nos acompanhou, o Tuca, que foi para São Paulo com a gente, Barbieri, aos demais vereadores que nos acompanham. As emendas são muito importantes porque, sem elas, nós não conseguimos equipar totalmente o hospital. Um centro cirúrgico não funciona, um pronto-socorro não funciona, se não tem um foco cirúrgico, se não tem um bisturi elétrico, se não tem material e medicamento para que ele funcione. Então, as emendas são de fundamental importância para qualquer instituição, não só para a Santa Casa, mas também para o Hospital Tereza Perlatti. Em relação às cirurgias eletivas, o ano passado ela não pôde ser contemplada na sua totalidade porque ela demorou para iniciar. Quando começou o projeto do multirão, teve que ir atrás das listas de esperas. Muitas listas que estavam no NGA aqui de Jaú foram para Bauru. Então, nós tivemos a Secretaria de Saúde, que teve que fazer todo um trabalho com o NGA, pegar a lista de espera, pegar a lista que estavam em Bauru, ligar para todos os pacientes, um por um. Eu acompanhei, estou falando porque eu acompanhei. E essas listas foi difícil fazer um encontro delas, porque tinha lista no estadual. Lista no estadual, lista na Secretaria da Saúde e lista no NGA. Então, demorou um tempo para iniciar as cirurgias, por isso que a totalidade não foi contemplada. E o restante desse valor foi contemplado nesse convênio que foi assinado agora. Então, eu acredito que até o final do convênio, nós vamos fazer na sua totalidade. O que o Júnior Bernardi falou é que quando você liga para uma lista de espera,
A menina a recepcionista fica ligando às vezes para 40, 50 pacientes, assim, ó, eu já fiz, um já faleceu, então é muito difícil encontrar os pacientes. Sila, só para concluir então, por favor, pode concluir. Concluindo, em relação à ortopedia, que o Tito Coló sempre fala, a Santa Casa está aberta a fazer o mutirão. O problema é que o Tribunal de Contas tem que ter um entendimento que o valor do OPME tem que ser um valor aberto, não um valor fechado. Só vou citar um exemplo que eu falei para o Tito em São Paulo. O Tito vai fazer uma cirurgia de joelho, ele vai usar 2 parafusos. O Moretti vai fazer uma cirurgia, ele vai contemplar 1 fio e 2 parafusos. Se você entrar na tabela SIGTAB hoje, ele fala que aquele joelho contempla todos esses materiais. Então, não necessariamente o paciente vai usar todos os materiais que está na tabela do SUS que contemplam aquele procedimento. Então, o Tribunal de Contas, através da Secretaria da Saúde, talvez, não sei qual o entendimento, tem que ter um valor em aberto. 3 tabelas SUS para procedimentos e Santa Casa, mais um valor X fechado que o hospital vai utilizando o OPME de acordo com cada procedimento. Obrigado, Sila. Vamos lá, a gente está com o horário avançado. Eu vou pedir então para que os nossos convidados respondam então, dividam um tempo de 3 minutos entre vocês, tá? Vereador João Pacheco. O senhor pode fazer o questionamento para um dos nossos convidados, tá ok? Gostaria de agradecer a todos a presença e dizer o seguinte, a pergunta que eu quero fazer pode ser para a Sila ou para o Júnior, que é o seguinte, nós tivemos uma reunião com o secretário José Henrique German Ferreira sobre a habilitação das cirurgias, como você mencionou, das cirurgias coronarianas, a habilitação da Santa Casa. E aí ele disse o seguinte, que não é possível você fazer a angioplastia sem que você tenha anexo um centro cirúrgico para poder fazer a operação do coração, porque se de repente dentro da cirurgia, do procedimento, ele começa a passar mal e ele evolui, ele tem que estar pronto já um cirurgião cardíaco para poder atender esse caso agudo que pode ocorrer dentro do procedimento. Gostaria que vocês explicassem se é verdade isso e se tem essa estrutura para a Santa Casa fazer. Sim, os credenciamentos eles andam junto. Tá? Diagnóstico, procedimento, que é a cirurgia cardíaca. Então, toda vez que se faz um cateterismo, que é o exame, que é o diagnóstico, a partir daí vai saber o que o paciente tem que ser feito ou não. E aí ele vai para uma mesa cirúrgica. O nosso credenciamento, que está no DRS de Bauru, que nós já protocolamos lá, é o credenciamento dele no total. Diagnóstico e procedimento cardíaco e vascular e endovascular. Obrigado, Sila, pela resposta. Vamos ao próximo. Vereador Luiz Maurílio Moretti. Boa tarde. A gente sabe que, vou perguntar para o Alcides Bernardi, a Unoeste, no dia que ela foi inaugurada na nossa cidade, ela repassa um dinheiro para a prefeitura aí, para a Secretaria de Saúde. Esse repasse do dia que inaugurou até então, até junho desse ano, foi de R$970 mil. E esse dinheiro, no contrato feito, na época o secretário era Wagner Brasil, diz lá que o dinheiro tem que ser gasto em construção de reforma de estrutura da saúde, de aquisição de equipamentos para a rede de saúde e também o pagamento de residência, que até então não temos ainda alunos em residência. A pergunta minha é a seguinte, o que foi até então de equipamentos, tipo para o hospital, para a Santa Casa, até o momento, desse montante de R$970 mil? Eu fiz um requerimento, estou aguardando a resposta, mas eu queria já aproveitar e ver se foi alguma coisa para a Santa Casa.
Bom, quando iniciou o convênio com a UNOeste, parceria com a Secretaria da Saúde, existe sim no convênio previsto um aporte financeiro para o hospital a partir do 6º semestre, que é a partir de então que os alunos vão utilizar a instituição. Nós fizemos um projeto já recentemente para a UNOeste de todos os equipamentos que a Santa Casa precisa. Tenho até já a informação de que algum equipamento eles já estão iniciando a compra, mas no primeiro momento esse aporte financeiro ele teria que ser feito para a rede básica, não para a Santa Casa. A Santa Casa tem uma participação nesse percentual, mas é a partir do 6º semestre. Isso foi combinado em reunião quando a UNOeste veio para Jaú. Então, respondendo a sua pergunta, até agora não houve nenhum aporte financeiro. Não, no contrato prevê que o recurso da UNOeste para a Prefeitura ou Secretaria de Saúde, e a partir da Secretaria da Saúde que destina esse repasse para qualquer instituição que o aluno vai seguir, ou a unidade básica, rede básica, ou a Santa Casa. O Rossi quer complementar dentro do tempo, Rossi, por favor. Rapidinho, respondendo ao nobre vereador, eu estive numa reunião do Conselho Municipal de Saúde, onde o Gilson da Prefeitura expôs bem essa pergunta sua. Eu acho que você vai ter uma resposta aí. A Prefeitura vai utilizar esses recursos aí para reformar 2 unidades de saúde. Eu acho que é melhor chegar via, né? Mas é só assim, eu tenho que agradecer que desse recurso, R$100 mil vai ser disponibilizado para reformar uma parte do Teresa Perlatti. Isso já foi informado. Tá? Então, desse recurso de 900 e poucos mil, que é a contrapartida da UNOeste, uma parte a Secretaria de Saúde já está destinando, a gente está fazendo um projeto para reformar uma ala do Teresa Perlatti. Obrigado, Rossi. Vamos ao próximo. Vereador José Segura. Boa tarde aos componentes da mesa, turma do Perlatti, turma da Santa Casa. Eu queria fazer uma pergunta para a Sila ou para o Alcides. O dinheiro das cirurgias eletivas, dá para fazer todas as cirurgias eletivas que são encaminhadas para a Santa Casa e isso dá lucro para a Santa Casa com 3 tabelas do SUS? Lucro não dá, doutor. Lá é misericórdia, precisa atender a população também, porque senão como é que faz, né? Então nós atendemos, lucro não dá, 3 tabelas SUS não dá, não fecha a conta, né? Mas nós estamos fazendo, porque se cobrar mais também, não vai conseguir fazer de repente, né? Então 3 tabelas, e o médico também está fazendo com 3 tabelas SUS, também está se sacrificando um pouco lá e nós estamos realizando essa cirurgia. Tudo bem, vamos para o próximo. Vereador Toninho Masson. Boa tarde a todos. Minha pergunta é para a Santa Casa. Com a nova lei dos médicos na rede, vamos chamar assim, como se diz todo mundo, tem que passar o dedo, dificultou um pouco o atendimento. Qual é a solução? E se já tem um planejamento para isso, contratação? Já foi dito que é difícil se contratar novos. O que pode ser feito, o que será feito, então, para voltar a atender, pelo menos normalizar a situação da rede? Na rede eu não sei como é que funciona, porque a rede é do município aí, né? Talvez eu perguntei, os médicos que são atendidos, que atendem e que eles têm que passar o dedo. Os que trabalham na Santa Casa, eles são plantonistas presenciais. E eles estão lá na Santa Casa. Ele assina a lista de presença e tem a câmara lá, sabendo a hora que ele entrou, a hora que ele saiu. E o plantonista à distância, ele não é obrigado a ficar dentro do hospital, ele está à distância. Quando é um caso grave, ele sai de onde ele está e vai para lá. É assim que funciona. Agora, aí na prefeitura, aí, se ele está no postinho e ele passa dedo, não passa dedo, eu não sei. Lá na Santa Casa tem a lista de presença, ele assina e ele está lá no plantão. E lá atende normalmente? Vereador. Atende normalmente lá. Atende lá, os da Santa Casa atendem lá. Muito obrigado. Obrigado, Alcides, pela resposta. Vamos então, falta apenas 2 vereadores. Luiz Henrique Chupeta.
Obrigado, Ângelo. Boa tarde a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí para a Eva, do Sanatório Teresa Perlatti. Eu ouvi aí que o governo do estado enviou 1.200.000, 1.500.000 em 2018 do terreno e vem fazendo um convênio de 330, 350 mil reais mês. Eu gostaria de saber, para matar a curiosidade até de alguns vereadores que vivem falando que o estado não ajuda, o que o governo executivo em Jaú vem fazendo para ajudar o Hospital Teresa Perlatti? Se vem fazendo alguma coisa, o que vem fazendo ou se não vem. E de antemão quero deixar, claro, estarei procurando vocês o ano que vem e para estar pedindo emendas para o meu deputado para tentar ajudar vocês no que precisar. Desde já eu te agradeço. Em relação a 1.400.000, na verdade foi um período de 2015 onde houve uma lacuna, onde o hospital ficou desprovido de convênios, né? Então foi de janeiro a junho que ficou sem a renovação de um convênio. Então nós continuamos atendendo aos pacientes, que são pacientes de longa permanência, e não recebemos. Então o Estado reconheceu esses atendimentos, nos pagou 1.400.000 e ainda temos esse 1.600.000. Quando eu estava com a fala, eu disse que nós temos 2 convênios, um com o SUS e um com o Estado. O convênio com o Estado, ele nos paga 352 mil para atender 80 leitos de neurológico e também uma extensão para ações em saúde mental. Esse é um convênio que a gente consegue melhor negociar e ele nos dá um aporte, né, subsidiando alguns déficits que o convênio do SUS ele deixa a desejar. Então o Estado consegue fazer essas articulações conosco. Então isso nos ajuda bastante, né? Então, inclusive o Tito acabou de falar que nós teremos a possibilidade, faremos uma renovação de convênio agora com o Estado e que há uma possibilidade de renegociar novamente este convênio. Rapidamente, com relação aos municípios, realmente Jaú, né, por conta desse entendimento equivocado do Tribunal de Contas, que desde 2017 não existe mais, acontece o seguinte, é que se a prefeitura não é obrigada, então, mas daqui para frente já está temos 68 municípios que poderiam contribuir com o Perlatti. Aqui Jaú é a cidade mais interessada, a meu ver. Para você ter uma ideia, são 227 funcionários que recebem entre 800 e 1.600 reais. O Perlatti faltar são 227 famílias que ficam sem 1.600 reais de renda mensal. Né? Então, há já uma conversa com o prefeito, mas até agora não houve, né, esse auxílio de verba para o hospital dos municípios por causa de um entendimento equivocado que já desde 2017 não existe mais. Obrigado, Rossi. Vamos então ao último vereador aqui. Lucas de Barros Flores. Boa tarde, senhor presidente, membros da mesa, senhores vereadores. Quero, antes de perguntar, parabenizar a presidência da casa e a administração das duas entidades por organizarem, por se entenderem, para que nós pudéssemos estar nesse evento. É um evento que demonstra, inclusive, muitas outras coisas, além das respostas e dos ensinamentos diretos que estão vindo das explicações, mas nas entrelinhas você percebe por que tantas pessoas falam tanto de uma instituição e não falam da outra. 99% das perguntas quase para a Santa Casa, que tem maior visibilidade, que supostamente daria mais voto e por isso desperta mais interesse dos vereadores. Mas eu gostaria de também deixar uma crítica, senhor presidente. Eu acho que teria sido, né, já estamos acabando, teria sido válido poder fazer uma pergunta para cada instituição, porque nós ficamos aqui de segunda-feira, geralmente até 8, 9 da noite, ficar até 10, 11 para aprender dessas duas instituições não seria um sacrifício tão grande para todos nós. Então fica aí uma sugestão para a próxima.
Eu gostaria de falar com o Hospital Teresa Perlatti, porque, de fato, as explicações são muito boas, interessantes e também, por outro lado, preocupantes. Eu gostaria que vocês, de maneira bem didática, pensando em ensinar pessoas que de fato não sabem como e o que fazer, nos elaborassem, nos dissessem como ajudar e não apenas de maneira paliativa. Como buscar novos convênios, onde buscar, em que rubrica das pastas, tanto de Secretaria Municipal, Estadual ou do Ministério da Saúde, poderiam entrar possíveis convênios com o Hospital Teresa Perlatti, porque é claro que nós buscamos as emendas com os senhores deputados, tanto estadual quanto federal, mas, ao meu ver, isso é paliativo, a emenda vem, é usada e ela acaba. E os convênios, eles são mais duradouros. Então, eu gostaria de uma forma didática, de uma maneira em que eu, que não sou da administração da área da saúde, pudesse entender e trabalhar com afinco a partir da informação que vamos receber. Obrigado, parabéns. Eu vou iniciar e depois eu passo para a Eva, mas bem na prática, eu fiz um levantamento nesse ano de 2019, e uma coisa que é bem clara é que o Perlatti precisa de apoio político e por isso a gente pede ajuda de todos vocês, como todos estão colaborando. A gente foi muito bem recepcionado pelo Dr. Rubens Cury lá em São Paulo, a gente só tem que agradecê-lo, a conversa continua. Então, do governo federal, a gente sabe que é uma tabela e ou aceita trabalhar por aquela tabela ou não aceita. O que ocorreu, né, no ano passado, nós ficamos no Perlatti por 2 anos com uma gestão compartilhada com um grupo de São Paulo, que vamos deixar de lado essa parte. Eu não encontrei nenhum indício, eu fiz uma análise de tudo o que ocorreu nessa época, de irregularidade. O que ocorreu foi abrir mão de verbas de uma forma muito... não tinha aquela luta, aquela briga pelo hospital. Então, em 2019, 2018, o hospital perdeu 100 mil de verba do SUS. Então, o que a gente precisa agora é recuperar esses 100 mil. Isso é Ministério da Saúde. Então, nós não somos porta aberta, nós somos cross. A gente não está lá com a porta aberta. Quem põe o paciente lá dentro é Bauru. Então, a gente às vezes é penalizado porque não cumpriu uma meta que a gente fica refém. Tá? Então, nós perdemos uma verba de 100 mil em 2018, que a gente pode recuperar. Nós estamos atingindo hoje 110% da meta. Então, essa verba é passível de recuperação. Precisa força política em Brasília. E isso, na prática, seria uma coisa muito importante. E como eu falei, né, há uma demanda crescente de adolescentes. Então, uma das propostas nossa é a de verificação do interesse pela implantação, né, de um serviço para atendimento que hoje no estado de São Paulo não existe e há uma demanda. Então, nós poderíamos ver um convênio, um interesse da Secretaria do Estado pela abertura de um convênio para o atendimento de jovens adolescentes para esse tipo de atendimento. Né? Então, são possibilidades de convênios que nós poderemos pensar, né, de novos negócios. Me desculpe, não é uma nova pergunta. Eu estarei em Brasília na semana que vem, inclusive num jantar marcado com a presença do presidente da República. Se vocês puderem, por favor, me subsidiar com esse material, eu levo em mãos semana que vem. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos a participação de todos os vereadores. Antes de encerrar, eu quero passar a palavra ao presidente da Casa e desta reunião de trabalho para que faça as considerações finais. Alguém quer fazer umas considerações finais? Querem falar alguma coisa? Pode ficar à vontade. Apenas gostaria de agradecer esse espaço, né, e reforçar a importância da parceria
junto a vocês, né? Vocês são a voz, né, da população jauense, e esse hospital ele é de extrema importância para o município e para a região. Como eu disse, é um dos poucos ainda que sobrevive no país. E Jaú tem o privilégio de contar com o hospital. Então, nos ajude a mantê-lo vivo e com qualidade de atendimento. É isso que eu peço e agradeço pela oportunidade de estar aqui. Da minha parte também só gratidão pelo apoio, pela visita de quase a maioria de senhores, e realmente o que mais me preocupa é essa questão: se cada prefeitura que o Hospital Teresa Perlatti atende desse um pouquinho, resolveria todos os problemas. Mas a nossa preocupação é que agora, com o ano eleitoral, parece que isso não vai ser possível. Então a gente não tem muito o que fazer nesse aspecto que o vereador Lucas perguntou. Senão, é um pouquinho de cada prefeitura, estaria resolvido. 68 prefeituras. Obrigado por tudo. Santa Casa agradece a oportunidade. Estamos lá. Quando precisar, é só chamar que estaremos aqui de novo. Santa Casa atende 12 municípios, mas normalmente é 50. Porque toda pessoa que está passando por Jaú, que sofre acidente, vem uma média de 50, né, Cida? 50 municípios, 58, 52. Então não é só os 12 municípios. É 12 mais uns 40 e pouco. Todo mês. Hoje a Santa Casa tem 1.400 funcionários. Em abril, se Deus quiser, vamos inaugurar a nova UTI do primeiro andar. Vai ficar uma UTI só, com 34 leitos. É uma obra que nós já começou faz tempo, uma obra grande. Esse dinheiro foi um dinheiro de doação da Irmandade, de médicos e parte da coletividade. Eu falo para muitos empresários aqui, cheios da grana de Jaú, que quando der um treco nele, se não der tempo de pegar o avião, é lá no pronto-socorro da Santa Casa ele vai. É para lá que ele vai, não tem outro lugar para ir. Não dá para ir para outro lugar, é lá. E lá, normalmente, vocês sabem como é que fica aquele pronto-socorro sempre lotado. Então, eu peço o empenho de vocês para a gente ver se consegue aumentar aquele pronto-socorro, para dar um pouco mais de conforto para a nossa população. Muito obrigado. Senhor presidente, gostaria de fazer uma colocação. Gostaria de falar a ausência do nosso prefeito numa reunião tão importante como essa, com essas duas entidades. Eu acho que era de grande importância a presença do prefeito quanto do secretário de saúde. Queria deixar colocado isso aí também. Só dizer para Vossa Excelência, vereador, eu não convidei nem o prefeito e nem a secretária. Viu? Foi aberto, parece, para todo mundo. O interesse era do prefeito. Por favor. Ele está protegendo, não, presidente. Por favor, senhores. É uma reunião de trabalho. A Sila, por favor, quer fazer as considerações finais? Quero agradecer novamente pela oportunidade, exaltar a importância também em relação ao hospital psiquiátrico, que, como ela destacou, o número assustador de adolescentes em situação de suicídio. E hoje o hospital está recebendo, a Santa Casa está recebendo esses pacientes e sofre com a falta de leito nos hospitais psiquiátricos, porque os pacientes ficam aguardando a vaga na Santa Casa, que não está preparado para isso. Então é de vital importância. Muito obrigada. Obrigado, Sila. A gente agradece a presença dos convidados. A pedido do presidente, nós vamos abrir agora para a imprensa local, se quiser se manifestar, fazer alguma pergunta. E salientamos que essa é uma reunião de trabalho, senhores, importante para que nós tiremos as dúvidas e deixemos as questões partidárias de lado. Por favor. Muito obrigado mas eu gostaria de dizer que a gente preferia depois, na hora que esse encontro for encerrado, no meu caso especificamente, fazer entrevista com cada um dos representantes, individualmente ou coletiva e tal, da forma que os colegas, né?
Perfeito. A gente agradece mais uma vez a presença da imprensa. Neste momento, presidente, mais alguma colocação? Alcides? Eu quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores, agradecer aos representantes dos hospitais e dizer que nesta casa nós temos aproximadamente, que são 10 partidos políticos representados aqui pelos senhores vereadores. Eu acho que se cada um de nós procurássemos os nossos deputados estadual e federal, eu acho que nós teríamos condição também de ajudar um pouco os hospitais. Para encerrar, mais uma vez agradeço aos senhores e às senhoras aqui presentes e numa outra oportunidade, com certeza, que não vai faltar, nós estaremos novamente reunidos aqui para falar sobre as necessidades dos nossos hospitais. Muito obrigado a todos, a reunião está encerrada. Boa tarde.